No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos debater um tema que está muito em pauta, são as brincadeiras perigosas. Adolescentes, jovens e até mesmo crianças hoje, por curiosidade, pressionadas pelo grupo, querendo pertencer, querendo ser aceitas, de alguma forma, até às vezes sendo desafiadas, resolvem brincar com coisa perigosa. Como é que a gente pode detectar que algo assim está em curso? Como lidar com isso? Como ter diálogo com os filhos? No programa de hoje você vai ter essa orientação. Nós vamos então primeiro ao nosso informativo e a gente volta com o debate. Desde o início de abril, as mídias vêm divulgando notícias sobre os riscos do uso de um jogo virtual chamado Desafio da Baleia Azul. Com um terreno bastante fértil entre os adolescentes, o jogo, criado na Rússia em 2015 e recém-chegado ao Brasil, vem causando muito temor entre famílias e educadores. Especialistas afirmam que a fase adolescente está ligada à busca de identidade pessoal e muitas vezes os jovens sentem-se melancólicos e solitários. Eles estão num momento precioso de buscas de novos referenciais e pertencer a um grupo passa a ter importância fundamental. A preocupação com o jogo aumentou quando diversas fontes divulgaram, sem confirmação, 130 suicídios supostamente vinculados a comunidades virtuais, identificadas como grupos da morte. Diversos países, como a Inglaterra, França e Romênia, têm enviado alertas aos pais depois que adolescentes apareceram com cortes nos braços e sinais de mutilação. Cada vez mais as pessoas têm se utilizado dos recursos tecnológicos e dos seus benefícios. No entanto, nos filhos, sobretudo os menores de idade, carecem de uma supervisão paterna frequente. Para termos mais orientação sobre esse assunto, é bom receber hoje aqui Jane, já ia dizer Jane, mas é Jane do Carmo, que é representante do Instituto Jimmy e Jimmy cuida e é mãe também de uma vítima. Muito bom recebê-la aqui, Jane, hoje. Bem-vinda. Obrigada. Temos para completar o nosso quadro hoje de debatedoras, são duas, a Emily Ting, que é pediatra médica de adolescentes. Essa especialidade específica é a ebiatria, ela é, portanto, ebiatra. Emily, muito bem-vinda ao programa também. Obrigada, Rebeca. Vamos lá, brincadeiras perigosas. O enunciado é antagônico, mas é exatamente isso. Algumas já foram descritas pelo Mário. O que vocês descrevem, o que vocês categorizam hoje como brincadeiras perigosas? Então, o que o Jimmy Cuida foca muito são os jogos de não oxigenação. Pronto. Que são jogos que de várias formas a pessoa corta o oxigênio para o cérebro e quando o oxigênio volta dá sensações de euforia, bem-estar, tem gente que tem alucinações, esse tipo de coisa. E também brincadeiras com desodorante, que também afetam o oxigênio indo para o cérebro, mas tem muitas brincadeiras perigosas. O Jimmy Cuida está focando nesses no momento, eu não sei o que mais que Emily, você poderia enumerar outras? Sim. Claro que a gente vai explicar melhor essas e orientar, mas vamos lá. Então, a gente tem reparado o surgimento, né? Ou pelo menos tem se falado cada vez mais em brincadeiras que vão desde segurar gelo com sal, que aí podem provocar queimaduras, até a gente tem evitado usar o termo brincadeira ou jogo, né? Porque dá uma impressão de alguma coisa boba, que não pode estar nada errado. E a gente vê que muitas vezes os jovens podem ficar com a impressão de que vai dar o desfecho ruim vai acontecer se der errado, como se houvesse uma forma certa de jogar a brincadeira, né? Entendi. Então é bom evitar até se falar disso como brincadeira ou jogo. E usar, por exemplo, práticas de sufocamento, que é o que, na verdade... Então, vamos fazer o seguinte, e a gente não tem esse drama, não. A gente colocou o enunciado, já ele vai aparecer
práticas práticas arriscadas, pronto, práticas arriscadas, vamos mudar o enunciado, mas você vê que como foi pertinente essa questão ser levantada? Porque o adolescente ou a criança justamente se engaja porque ele acredita que é uma brincadeira. É apresentado como uma brincadeira, é apresentado como uma zoação, um desafio, exatamente, que poderá ter um problema se você fizer errado, mas se você fizer certo, não. E a gente sabe que não é nada disso. Não. E olha só, é importante que pais estejam assistindo, avós, tios, mas de repente algum adolescente está assistindo a gente, o jovem, é completamente possível. É para você também o programa, fica ligadinho com a gente. Você percebe, então, vários comportamentos que são vistos, desafios, pranks, não sei como queira chamar, que são para você ter um barato, mas que, na verdade, de brincadeira não tem nada. Então, e não é só isso, né? Eles querem também participar do grupo, todo mundo fazendo a mesma coisa, você não quer, o jovem não quer ser o jovem que não está fazendo, que tem muito a ver com isso, né? Inclusive pelo amadurecimento do cérebro, que nós temos no jovem um cérebro que está em formação ainda. Não tem aquela capacidade do adulto de discernir aquilo que é um risco. Isso é biológico mesmo. Eles dizem que a geração fearless, sem medo, não vê o risco. Simplesmente é como se não existisse. Não vê mesmo, não sabe avaliar. E além disso, tem muita dopamina, né, Emily? Que é o hormônio que leva a pessoa a procurar prazer, pertencimento. Então, você tem uma dupla muito complicado. A gente sabe que então, o cérebro vai se amadurecendo por partes, né? Como a cabeça cresce muito até os 3 anos e depois disso para, antigamente se achava que até os 3 anos era o momento que você poderia interferir, que iria fazer alguma diferença, né? E depois disso como se fosse só um pequeno adulto crescendo. Mas a gente está vendo cada vez mais que não, o cérebro está constantemente se remodelando, amadurecendo, principalmente amadurecendo até os 20, final dos 20, poucos, quase 30 anos, ainda tem áreas que estão amadurecendo, em desenvolvimento. Vai mudando funcionalmente e depois disso também, a todo momento tem o que a gente chama de plasticidade cerebral. Aquilo que você faz com mais frequência, você vai mas fortalecendo essas conexões cerebrais, esse caminho, né? E o que você vai deixando de fazer, você vai perdendo. Tanto que você vê, se você ficar 10 anos sem andar de bicicleta, quando você voltar a andar, vai ficar com um pouco de medo. Se você ficar andando uma semana, daqui a pouco você já está, né? Um idioma que você aprenda. Se você ficar um tempo sem falar, quando você volta, aquilo vai... Sim. E aí, o que o jovem tem de diferente do adulto, e a criança e o jovem, né? Isso que as conexões ainda estão ali começando a se formar, né? Então, assim, esse movimento de limpeza e faz e refaz ainda está mais dinâmico. Então, por isso que é muito importante a gente filtrar o que vai fornecer para a criança e para o adolescente, porque depois que se consolida vai ter um pouco de essa faxina cerebral, mas vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que língua, por exemplo, é muito mais fácil alguém aprender um idioma sem sotaque na infância do que mais tarde. Um instrumento, você vê que atletas de alta performance geralmente começam cedo. Você aprender um esporte depois de adulto é bem mais difícil. Musicistas, enfim, muitas áreas. Exatamente. Uma questão que eu acho muito interessante e é bom para quem está ligado para a gente, tanto para o pai, a mãe como o filho. Nesse sentido, então, há às vezes como se fosse uma lacuna, ou até uma muralha, porque um pai e uma mãe pensam, meu Deus, esse adolescente não está pensando, não está vendo, e o adolescente, o pai e a mãe, cara, o que é? Você é maluco, tipo assim, você é maníaco, tudo tem risco, mas a gente percebe que naquele momento de formação, o adolescente simplesmente não consegue vislumbrar
os riscos e avaliar. Não consegue. Então, os pais estranham que eles não avaliem e os adultos ficam achando que os pais são malucos, que são maníacos, né, que estão querendo ser... Não só ele não consegue ter noção das consequências, que aí o córtex pré-frontal é a última parte do cérebro que se desenvolve, que o cérebro, grossamente, ele vai se desenvolvendo de trás para frente. Né? E aí o pré-frontal, então, é essa última região, e ela é responsável pela tomada de decisão, segurar, a gente se conter dos impulsos, pensar, se colocar no lugar do outro. Ali muito rápido, ter a condição de avaliar. Atos. E além disso, tem uma questão também da adolescência de se entediar muito rápido, né? E aí ele busca de risco. Isso é mais forte. Essa busca por, né, essa gratificação instantânea ali, é mais difícil ele conseguir se colocar no futuro para pensar, não, é melhor eu esperar um pouco para ter essa gratificação. Eles têm uma dificuldade maior de conseguir se segurar. Somado a isso, como a Jane colocou, tem um aspecto do desafio, do meio. E eu percebo que hoje, com a rede social, com a comunicação, com a internet, então há uma pressão, um padrão estabelecido, digamos assim, a informação chega de muitas formas. Antigamente, você fala, não, meu filho só está com esse grupinho aqui do colégio, ele está protegido. Hoje não, ele está World Wide Web, que a gente fala, www significa web do mundo inteiro. Quer dizer, há uma exposição ali. Sim, e tem muitos vídeos. Hoje em dia, a gente... Dentro do De Me Cuida fica, eu não lembro exatamente os números, mas o número de vídeos no YouTube sobre o jogo da asfixia, não consegue. Aumentou, é uma coisa tipo, 5 anos atrás tinha 5.000 vídeos, hoje em dia tem 60.000, é muito, muito. Que isso? Está crescendo sempre. E não tem muito como controlar isso. Mas a gente para pensar, por exemplo, eu não sei nem se eu penso, porque uma das questões, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai já ao intervalo. E claro que nesse programa, a gente sabe que uma das questões que é importante é o diálogo, e você está sempre antenado, inclusive elas vão descrever para nós quais são características de que um adolescente, um jovem ou até uma criança pode de alguma forma estar envolvida, estar praticando, né? Mas pais às vezes têm medo de abordar o assunto, temendo trazer à baila algo, embora que hoje, pelo que você está falando, é algo tão já conhecido, né? Mas uma das coisas que a gente sabe é que é importante buscar, já do primeiro bloco, a gente já orienta, é buscar ajuda profissional, até se for o caso, ou de grupos de apoio que possam orientar efetivamente em como agir, tá certo, diante de um quadro como esse. A gente vai ao intervalo, mas a gente volta tentando conhecer melhor como funciona, né, e como detectar que um adolescente, enfim, alguém possa estar tentando praticar ou está efetivamente praticando isso. A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Nosso tema de hoje é sobre não são brincadeiras, embora que os jovens adolescentes conhecem dessa forma, por isso que nós estamos usando o tema de brincadeiras perigosas, práticas e riscos. Levando em conta, gente, que nós não estamos falando de nada que seja nada de brincadeira, porque o número de adolescentes e jovens que já vieram a óbito, simplesmente morreram asfixiadas ou efetivamente pelo método mais mecânico, né? Ou por outros métodos químicos, com spray, enfim, outros materiais que se possa encontrar até às vezes facilmente dentro de um domicílio, seja como for, ou vieram a ter sequelas causadas por falta de oxigênio, que qualquer pessoa teria, mas muito mais ainda uma criança ou um adolescente que está com o cérebro em fase de formação. Vamos lá. Entender melhor, por exemplo, os métodos, não vou nem dizer jogos, embora que é assim que eles chamam, de asfixia. Como o que a gente pode dizer sem suscitar a curiosidade, no entanto, informar os pais para que eles saibam do que nós estamos falando? Então, na escola ou
nos condomínios, em lugares mais públicos, os jovens em grupo, eles costumam bater um no peito do outro. E isso leva o coração a bater mais lento e o oxigênio não chega no cérebro. Isso eu acho que na escola podia começar a prestar mais atenção nisso, né? Ou na escola do meu filho, eu sei que eles estavam fazendo isso, porque ele me contou. Só que eu não entendi nada, eu não sabia o que era, não reconhecia. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente entender que isso existe, porque... Você perdeu um filho com que idade? 16 anos. 16 anos. E ele tinha me contado disso, mas eu nunca tinha ouvido falar dessas práticas e não segui, só falei, que coisa idiota, né? Por que você está fazendo? Por que uma pessoa faria isso? Você não faz isso, né? Que é outra coisa, né? Precisa perguntar. Mas o diálogo não continuou porque você não tinha noção Não, achei uma coisa boba de meninos brincando de luta, achei. Então, isso é o que eles fazem nos lugares onde eles estão em grupo. Em casa, é mais complicado, né? Eu nem sei se a gente deve falar o que faz, mas... Mas qualquer método que faça com que a pessoa não consiga respirar. Isso. Para começar, claro que ao dizer isso é complicado. Tudo isso que a gente vai medindo, mas vamos lá. Se torna mais complicado ainda quando a pessoa está sozinha. Sim. Porque se ela ficar desacordada, ela não tem como tomar uma medida, então... Não tem, ela desmaia e não tem mais e controle. Permanece asfixiada. Permanece. O que os pais podem prestar muita atenção, né, é coisas amarradas em lugares estranhos, tipo guia de cachorro, carregador de celular, coleira, que chamam em outros lugares do Brasil. Faixa de karatê, esse tipo de coisa, amarrado em maçaneta, na cama, no armário, porta do guarda-roupa, o cabideiro, né, o jovem que começa a ficar mais, querer mais privacidade de uma hora para outra. Está todo tempo fechado no quarto. Começa a esconder, marca no pescoço. Se tem marca no pescoço usando roupa... de gola alta, quando até nem é o caso. Olhos vermelhos é outro sinal. E muita dor de cabeça. Dá muita dor de cabeça. Ou pontinhos ao redor dos olhos também. Como se fosse um pequeno derrame, então assim, pequenos pontinhos. Isso, a gente chama de petequia. Porque aí, aumentando a pressão, às vezes o sangue pode extravasar dos pequenos vasos. Entendi. E aí fica ou no branco do olho mesmo, ou em volta. Né? Ou manchas de sangue no branco do olho, olhos vermelhos. Essa asfixia, como você estava falando, pode ser também feita com outros produtos químicos, como tantos fazem. Qualquer coisa que faça. Restrição da caixa torácica, restrição tanto do fluxo de ar como de sangue, né? Isso tudo pode causar esse barato, né? Que é uma concepção errônea que muitos jovens têm de que, como se esses jogos não fizessem mal como drogas. Né? Mas não, faz mal. Ou até pior. Ou até pior. Eu acho que é importante também não só falar, não ser muito 8 ou 80, né? Como se o desfecho ruim fosse só a morte. Mas talvez ficar numa cadeira de roda pro resto da vida pode assustar mais do que morrer, né? Porque às vezes a pessoa pode não morrer, né? É muito aí longe para o jovem, né? O seu filho estava só, Jane? Ele estava sozinho em casa. Sim. Mas eu já ouvi vários casos de isso, tá trancado no quarto e os pais estão em outra área da casa. Ou seja, tá todo mundo em casa e mesmo assim, exatamente. Tem outros irmãos em casa, às vezes. E assim, os índices, né, são maiores de fatalidade quando a criança está sozinha, mas... Se tiver outra criança dificilmente vai chegar a tempo e saber ali tomar as providências para socorrer. Se já desfaleceu, né? Se já desmaiou, é difícil, porque aí o peso do corpo. Tem um vídeo sensacional na internet que mostra, tem um programa, GASP, né? Que é Games, Games, Adolescents Shouldn't Play,
que mostra uma ligação do telefone. Jogos que adolescentes não devem brincar ou jogar. Que aí mostra a ligação de um menino com o irmão do lado, a mãe socorrendo o irmão, o menino no telefone com a polícia, e ele desesperado, o irmão tá ali com a mãe do lado, né? Então tem que tomar muito cuidado porque acontece. Isso é uma coisa importante para quando se fala com adolescente também, dar exemplo real, exatamente por essa dificuldade de se projetar no futuro. Da mesma forma que ele vê o barato, ele vê a emergência, vê o resultado. Definitivamente, definitivamente. Hoje, olhando em retrospectiva, Jane, que sinais, como, por exemplo, você falou que o teu filho comentava da questão do soco, dos impactos, que tem justamente esse fim de dar causar esse barato, mas a pessoa que está fazendo isso só está vendo esse lado e não está entendendo que, além, como você falou, não do 880, não querendo ser repetitiva, mas vamos lá. Claro que o que a gente mais teme é que efetivamente venha a óbito, que morra. E é possível? Muitos já. O Jimmy Cuida, nesse momento vocês atuam aqui no Rio de Janeiro. Vocês, nesse momento, estão atendendo pais ou pessoas, famílias, de quantos adolescentes que de alguma forma foram atingidos? Aqui no Rio, eu não conheço outra família. Eu acredito que tenha, mas a gente não fica sabendo, né? Não é muito reconhecido, é visto como se fosse um suicídio. Entendi. Mas em Fortaleza, eu acho que tem uns 8 famílias, você sabe? Os números eu não... Tá. Em São Paulo, a minha pesquisa aponta para grupos de 6, 8 pais, famílias, melhor dizendo, que efetivamente perderam. Né? No caso, foi óbito mesmo. Por exemplo, vocês depois foram ver na internet, encontraram material, o que levaram vocês a entender o contexto dessa tinha questão? Acontecido? Isso. Porque o Thomas, o meu filho, ele não tinha perfil de suicídio, né? Definitivamente não tinha. Ele era feliz, ele não tinha depressão, ele estava planejando festa no fim de semana, o que ele ia fazer no dia seguinte, ele não tinha esse perfil mesmo. Então, eu já sabia que tinha sido um acidente de alguma forma. E fomos pesquisar na internet mesmo. Naqueles primeiros dias, eu não tinha condições de fazer isso, mas a minha família foi pesquisando e eles descobriram que é chamado de choking game em inglês, né? E foram me falando com muito cuidado, né, me avisando. Por uma coincidência, Jimmy Cuida estava planejando o primeiro colóquio 2 meses depois que o Thomas morreu, em Fortaleza. E eu fui. Aí fui conversando com os outros pais, o Demetrio organizou um grupo de pais e fomos falando do que tinha acontecido e vendo as semelhanças das histórias, até que ficou completamente claro para mim que foi isso. E até o tipo de pessoa que faz isso é parecido, são os meninos do bem, da família, que não são... Buscando um barato. Buscando uma coisa que não vai ser uma droga, ninguém vai saber, não é álcool, não é uma coisa que é... Não é algo errado, não é né? Algo errado, que sua mãe não vai gostar. É a coisa do menino ou menina, né? Tem meninas também. Tem menina também. Do bem. Então, eu fui descobrindo assim. Entendi. Sem falar dos casos em que efetivamente houve algum tipo de sequela. Há casos, eu li, em que a pessoa não morreu, mas ficou como que um vegetal, porque perdeu oxigênio demais. Então, houve uma morte, houve de neurônios, enfim. Como é que é isso, doutora? Então, dependendo do tempo e da severidade da hipóxia, né? Hipóxia é o nome que se dá à falta de oxigenação no corpo e no cérebro, né? Que é o mais, que vai ter mais efeitos. Vai depender de qual parte do cérebro que vai lesar, e aí a partir daí a sequela, né? Podendo levar até a morte.
Então pode dar sequela visual, pode dar É sequela verdade, motora. cegueira foi outra questão relatada, Isso. perda de visão. Temporário também, né? Aí depende, né? Mas pode. Mas Entendi. depende da severidade. Assim, se for uma hipóxia severa, em segundos você já pode ter lesões irreversíveis. Em 3 minutos já pode trazer morte até. Entendi. Não, por que é importante a gente estar... gente, nós estamos aqui com profissionais, ninguém está... nós estamos simplesmente falando. Eu fico pensando, meu Deus, o que dá na cabeça de alguém, né? Mas é como você colocou tão bem, Jane. Hoje, há tantas alternativas que já são muito buscadas e que todas têm seu risco, mas de alguma forma, até porque acho que já foi mais divulgado, então todo mundo sabe, não, pode haver uma overdose, eu não vou mexer com isso. Então, às vezes um adolescente, não, mas eu quero experimentar um barato. Pô, aqui ninguém vai saber, né? Como se não tivesse risco, né? Não vai dar nada de errado, quando na verdade potencialmente é extremamente arriscado. Sim. Uhum. Sim. Isso a gente falando dos jogos, né? Das práticas de asfixia, mas Certo. tem todas as outras, né? O desafio da canela, por exemplo, botar Pronto, eu já ouvi falar sobre isso. É de botar uma colher, engolir uma colher cheia de canela. Só que é um pó Que vai te... vai irritar as vias aéreas. E tem pessoas que são alérgicas à canela. Exatamente, pode ter alergia, mas o pó em si já é irritante, né? Se ele não descer pelo esôfago, porque a gente tem o esôfago e a traqueia, que está separado, a glote fecha, né? Para evitar que entre na traqueia e aí, então quando a gente engole vai para o esôfago. Só que nisso, se o pó estiver por aí não descer todo, facilmente acaba indo para as vias aéreas, aí pode dar broncoespasmo, que é como se fosse uma asma, né? Uma pneumonite, dependendo do grau de inflamação. E aí pode ser fatal até. Então, são brincadeiras, não são brincadeiras, né? Para que fazer isso? É pelo desafio mesmo, porque o grupo desafia e fala, todo mundo vai fazer, você vai ficar de fora. E aí vai. E em todas as idades, né? A gente vê, o de asfixia, por exemplo, a idade de início é em torno de 8 anos. É uma criança, não é nem adolescente, é uma criança ainda, está na infância. Então tem que ficar... Na França, eles falam daquele jogo na piscina, de ficar embaixo da água, quanto tempo que eu consigo ficar embaixo da água sem respirar, até de prender a respiração. Eles chamam de jogo do tomate na França. Nossa. Que a pessoa fica com a cara... Os mais novos começam assim, o interesse desperta assim. Entendi. Bem, nós vamos ao intervalo, mas o retorno é justamente sobre onde buscar ajuda, como identificar, já falamos um pouquinho, mas como é que que postura pais devem tomar diante, né, da suspeita, ou independente do suspeito ou não, da abordagem, como abordar, como lidar com essa situação. A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A gente está tendo um super papo com a Jane e com a Emily Ting, Jane do Carmo, enfim. A Jane é mãe de um adolescente que infelizmente perdeu sua vida. Como era o nome do seu filho? Thomas. Thomas, isso mesmo, do Thomas. E ela já teve a oportunidade de conhecer muitos outros pais e perceber o perfil, a semelhança, né, nesses perfis, e a gente sabe que hoje ainda, pelo menos em outros lugares, de repente isso já caminha um pouquinho mais célere, mas aqui no Brasil é muito confundido com suicídio e tal, quando na verdade é resultado daquilo que muitos têm como uma brincadeira, que de brincadeira não tem nada, não é verdade? Vamos começar, a gente ficou nesse bloco de falar na abordagem e na postura dos pais, mas a Jane trouxe para a gente um livro, Tem Perigo no Ar. Está aqui ele. E ele, na verdade, a linguagem dele é para a criança, né, Jane? Mas eu dei uma olhadinha agora aqui e eu achei fantástico. Porque com figuras, né, lúdicas, primeiro ele fala a respeito do ar, né, até a atmosfera, a importância, por exemplo, nas altitudes, como pode faltar o ar, e como a nossa vida depende do ar e da respiração. Aí ele apresenta as vias aéreas,
não é verdade? A importância, a relação que existe entre o ar, vai para o sangue, é como uma comida que vai dar energia. Então, do jeito que a gente come para o nosso metabolismo, o nosso sangue, que mantém a vida, ele é sustentado pelo ar. E como isso, então, é o que mantém o cérebro vivo. Eu estou indo aqui muito rápido. Você quer fazer isso, Geno? Eu estou conseguindo. Então, o cérebro está aqui implorando. Essa foto é fantástica. Cuide bem de mim, por favor. Meu cérebro precisa de muita energia, eu preciso de ar, de muito oxigênio. Aqui ele fala a respeito do tempo que a falta do oxigênio já começa a ser grave, né, e perigoso. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, tá? E aqui, imagine não poder mais encontrar com seus amigos. Porque a gente pensa numa migração. Aqueles que dizem ser nossos amigos nos desafiam a tal coisa, não é verdade? Mas, na verdade, a gente está correndo o risco de nunca mais poder encontrar com eles. Ou por causa realmente da morte, né? Ou há outras questões. A imaginação, olha só que coisa linda, as diferentes áreas do cérebro. A imaginação, a parte sensorial, a memória visual, a visão propriamente dita, a emoção, a coordenação motora, são todas questões, são finas. Uma areazinha dessa, minimamente afetada, eu choro de pensar. Aprendizagem, memória. A imaginação, a visão, a memória, entendeu? Você colocar essa máquina tão perfeita que você tem, que Deus te deu, em risco. Aqui, por exemplo, tem uma criança de cadeira de rodas, ou seja, se você colocar numa situação de perigo, é você mesmo quem vai ficar mal. O cérebro está falando com a criança, cuida de mim, não me coloque em risco, porque quem vai ficar mal, por mais que a pessoa tá te desafiando, não vai ficar com nada. Quem vai ficar com mal é você, né? E aqui, então, ninguém pode forçar você a parar de respirar. O controle é teu. Então, tome uma posição. Você pode até sair dessa, mas já não será mais saudável como antes. E aqui está ele diante de uma conta de 2 vezes 2 é 4, e o cara... Então, aquilo que era tão fácil, tão normal, se torna uma... Nossa, esse livro é maravilhoso, hein? É muito bem feito. Sua vida não será mais a mesma, né? Aqui a gente vê uma pessoa tendo um acesso de raiva. E o cérebro, esse diálogo. Falando sério, nunca brinque de parar de respirar. Mesmo que um amigo desafie você para uma prova de coragem. Ou diga que depois disso que você vai se sentir muito bem. Isso é mentira. Desafios têm limites. Amei. Como é que pais podem conseguir um livro como esse? Tem nas livrarias, mas talvez pela... Tem Perigo no Ar é o nome do livro. Da editora é Paulus. É só buscar na internet. Buscar na internet, né? E no De Me Cuida também, logo na página inicial eles já estão vendendo. Sim. Tá. DimiCuida.com.org.br. Isso. De Me Cuida. Tá aí. DIMI Cuida.org.br é onde você pode... Como é que fica essa questão? Se um pai ou uma mãe, primeiramente, que abordagem? Deve-se conversar, deve-se dialogar com os filhos? Se aí estão sendo desafiados? Mas o erro que eu fiz foi um erro básico, né? De falar, você não está fazendo isso, né? Eu já cortei a conversa. E é ao contrário, a gente vai perguntando que tipo de coisa, se perceber os sinais que são esses. Você não entra recriminando, portanto. Não, você... e nem sendo muito direto, né? O que acontece na escola? Tem alguma coisa? Existem algumas brincadeiras? As pessoas estão fazendo alguma coisa? Como que é? Vai você se colocando como a pessoa que escuta, né? Como uma pessoa receptiva. Você puxa o papo, portanto. Puxa o papo. E assim, como quem não quer nada também, né? Porque o adolescente é muito esperto, né? Eles sabem quando estão entrando numa área que você não vai gostar. Então, você vai perguntando. Se você abrir esse... E isso tem muita gente fazendo prevenções, né? Quando eles abrem isso na sala de aula e fala, o que vocês sabem sobre brincadeiras que
bem aberto assim, eles vão vindo com brincadeiras e sempre chegam nessas brincadeiras, sempre. Eles conhecem. O que o adulto não conhece, os adolescentes conhecem. Eles já sabem do que se trata. Muitos sabem, a grande maioria sabe o que é. Entendi. Uma porcentagem alta, eu acho que é 45% aqui no Brasil, já experimentou. Já experimentou. Os pais saberem, os professores saberem botar isso em pauta, né? Como trazer o assunto agir? à tona, Ela colocou muito bem, abriu o diálogo, você percebeu, ou até o adolescente admitiu que já experimentou, que está sendo desafiado. O que fazer? Conversar, e tentar e se aproximar, e aí acho que o mais difícil é o adolescente que não tem o perfil e aí você descobrir, né? Então, para isso é importante se colocar o assunto em pauta, né? Porque a gente também não pode focar só na questão das brincadeiras nessas práticas de asfixia. A gente tem feito, eu participo de um grupo que se chama Esse Mundo Digital, que desde 2012 vem estudando os efeitos à saúde do uso de internet, televisão, de games, de horas, desafios jogando. Exatamente. Então, que é também toda uma outra seara, né? No momento que o indivíduo está em formação, é importante para ele adquirir novas habilidades, e tem muito adolescente passando 5, 8 horas no celular, no tablet, né? Então, isso aí, portanto, é algo que pais precisam se interessar, digamos. Então, tem algumas recomendações. Por exemplo, a gente recomenda tirar a televisão, tirar o computador de dentro dos quartos, botar numa área em comum, porque é diferente se você está passando por ali, né, na sala, né? Botar para carregar tem efeito direto sobre o sono também. A gente está vendo muita gente dormindo que passa a noite toda brincando. Não só adolescente, né? Muito adulto também que está com sono muito prejudicado por causa do uso de telas. Essas telas de touchscreen, essas telas mais recentes, elas têm um componente do LED azul que ele é mais maléfico à saúde e ao sono do que as outras luzes normais. Uau! Ele agita, portanto, ele ativa. Então, além desse componente, né, da agitação do componente físico, também tem o conteúdo o que está acontecendo ali, exatamente. Porque se o adolescente está indo dormir com o celular na mão, ele está em diálogo, ele posta alguma coisa no Facebook, no Instagram, ele não tem controle de que resposta ele vai ter, de quantas pessoas ele está alcançando. Que link que alguém vai mandar para ele, que ele vai assistir, que ele vai entrar no YouTube, enfim, uma coisa puxa a outra. E aí fica complicado você dormir com essa agitação toda brotando, né? Entendi. Então, a gente vai ter um evento que vai acontecer esse ano, nos dias 21 e 22 de novembro, no Museu da Manhã. Está bem na frente, portanto, ainda dá tempo para a pessoa se planejar. Já pode se inscrever, já estão abertas. Como é o nome do evento? É o Esse Mundo Digital que está organizando. Pronto. E aí, para se inscrever, é só entrar no Esse Encontro 2017. Pronto. Procurar isso na internet, aí já entra lá e pode se inscrever. Que a gente fala sobre todas essas questões, tem questão jurídica também, muita coisa que está surgindo por causa dessa entrada da tecnologia nas nossas vidas, que é recente, né? 20 anos atrás não tinha. Querida, 10 anos atrás não tinha. Eu acho assim que tem duas coisas que a gente tem que levar em conta. Eu acho que para algumas pessoas é 1 ano atrás. Porque estava disponível, não quer dizer que a população estava lançando mão. Mas hoje não. Hoje a gente já percebe que a questão da banda larga, a questão de ter o aparelho, o smartphone chamado smartphone, da pessoa ter acesso. Então, são todos elementos que fazem com que aquilo chegue às pessoas, né? E elas estejam expostas. E eu acho que hoje... Antigamente era só lan house, se quisesse. Hoje não, hoje é no celular. E é um ambiente, né? Assim, a gente pensa que a criança, o adolescente está em casa, está seguro. Não. E a gente está vendo que não. Né? A internet é um ambiente em que ele está. Né? É diálogo, acompanhamento, realmente, e como a Jane falou, se alguma coisa que você não gosta, eu achei tão pertinente, claro que, né,
foi uma lição que foi dura e você está... Mas, assim, eu agradeço que você esteja aqui, Jane, compartilhando, orientando outros pais. Eu agradeço a oportunidade. De que se alguma coisa que você não acha legal vier à baila, não rebata de imediato. Eu sei que a gente tem que... Quer que o adolescente não haja pelo instinto, a gente também não pode. Vá conversando para tentar ter a informação, adquirir confiança, sem dúvida, e tentar, digamos, racionalizar. Não sei, que outra orientação você daria, Jane, aos pais nesse sentido desse acompanhamento, de elucidar o risco? Se informa, para começar, se informa sobre o que existe, presta atenção nesses sinais. Pronto. E mantém o diálogo aberto, mas assim, mesmo assim, né? A gente sabe, a gente foi adolescente, a gente sabe que é um... Exigir também, né, assim, que isso seja falado, pedir para as escolas que elas ofereçam palestras para que falem disso com os alunos. Igrejas, qualquer ambiente, por exemplo, não sei bem como é o caso de vocês, mas eu, por exemplo, trabalho nesse ambiente e nós temos um trabalho, não é pequeno, monumental. Ele tipo assim, o congresso anual que a gente faz com os adolescentes na nossa igreja, ele junta 10, 12 mil adolescentes. A gente Jimmy Quid está totalmente disponível para fazer trabalhos de prevenções. Olha que legal. Eu já fui numa escola em Copacabana, nesse fim de semana eu vou numa igreja. Eu vou em agosto, fui convidada para ir numa aula de judô, eu acho que é judô, alguma arte marcial. Perfeito. E conversamos, tem todo um programa. Então, esse mundo digital também, a gente tem feito várias palestras sobre o uso de internet em geral, né? E a gente fala muito dessa questão dos fatores protetores também. Pronto, né? Que são... Então, o adolescente está inserido em grupos, né? Esporte, dança, luta... Isso também tira um pouco, né? Se ele tem outras coisas que instrumento, igreja, enfim, N coisas que... nessa fase da vida, né? E é isso. E assim, dá o exemplo também, né? Porque não adianta nada o pai estar falando, não usa o celular e ele está lá toda hora, né? Que também, se você diminuindo o contato com as mídias, também acaba diminuindo o acesso às mais influências, né? Então, ir passear, ficar bastante ao ar livre, ficar junto mesmo, tempo de qualidade com o filho. Tá certo. Bem, a gente já vai... voou o programa, um programa muito, muito importante. Eu me sinto honrada de ter podido conhecer vocês e conduzir esse programa hoje, tá certo? E para quem precisa de mais informação, tá aí, existem com certeza outros sites que vocês mencionaram, inclusive alguns em inglês, que é o GASP, G-A-S-P, mas no caso o Jimmy, D-I-M-I, cuida que está aí na sua tela, certo? Lá você vai ter orientação também e vai aqui um incentivo então a todo mundo que trabalha com criança e adolescente de não, digamos assim, se juntarem à escola, à família, né, os grupos de esporte, de lazer, a igreja, enfim. Pediatras. Isso, pediatras, médicos profissionais, de modo que a gente possa... porque às vezes o que um adolescente não ouve de um pai e de uma mãe, ele ouve de uma pessoa mais neutra, ouve de um pediatra. Tu tá doido, A gente diz na brincadeira, mas a pessoa... né? Cara, a mamãe falou isso também, mas eu não dei muita bola, enfim, aquele tipo de coisa. Então, são coisas que eu acho que funcionam e o Cabeça para Cima está aqui para isso, boas novas aqui para isso. A gente volta já para encerrar. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A gente vai encerrando um grande programa que tem um enunciado que a gente usou a linguagem da galera, embora que meio que conta à vontade, porque de brincadeira não tem nada. Né? Mas são o que se chama hoje de brincadeiras perigosas, levando em conta, obviamente, os riscos e as consequências que invariavelmente ocorrem. Porque, por mais que a pessoa às vezes nem perceba, eu estou vivo, mas ela ficou mais lerdinha, ficou com mais dificuldade de raciocínio e não entende e pode ter causado um dano irreversível com uma brincadeira.
Vale a pena? É a pergunta. Daí está o cérebro lá dentro de você com a mãozinha levantada dizendo, por favor, não faz isso comigo, cuida de mim, porque eu sou sua memória, eu sou sua visão, eu sou o seu raciocínio. Sua vida. A sua vida, eu preciso de ar. Né? É tão óbvio. E aqui a gente está tendo, né, e ao mesmo tempo, há esse debate. Né? A gente precisa debater para que o adolescente entenda o risco. Mas só para a gente fechar, ficou pendente ainda algumas questões, daí a gente vem despedindo efetivamente dos vícios de internet, que hoje são um enorme desafio. Né? Então, a gente está vendo cada vez mais os jovens usarem, né, de forma demasiada a internet no celular, no computador. Tem que tomar cuidado com a palavra vício, porque ainda não é um diagnóstico, né? Foi proposto como diagnóstico, mas no mínimo dependência, digamos. Por aí. E aí ela tem que tomar muito cuidado quando passa de um limite em que começa a prejudicar a vida pessoal da pessoa. Quando alguém fica, não só adolescente... Você já falou do sono, né? Vira à noite porque não consegue desligar, começa a render menos no trabalho, começa a mentir para os outros em relação à quantidade de tempo que está passando na internet. Né? Olha o dedo duro, gente. Ninguém é você com você. É isso que está acontecendo? Começa a deixar de fazer coisas importantes, perder encontros com a família, perder compromissos porque está jogando. Vida social, com os amigos. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Igreja, enfim, qualquer coisa que é o seu hábito que começa a ficar... E aí tem uma preocupação especial com a criança e o adolescente, porque o cérebro está em formação. Então, está no momento que está precisando adquirir novos hábitos, né? Formar bons hábitos. Então, se você deixa ali perdido 3 horas, 5, 10 horas... E às vezes, papai, é até conveniente. É uma pena dizer isso, mas pelo menos está lá, não está me perturbando, está em casa, está... Nada seguro, né? Em casa, não necessariamente, a gente já viu que não necessariamente... Antigamente, esse era o paradigma, hoje não mais. Não. É um desafio. Tem que se estudar mesmo. E não adianta, tem que correr atrás e se informar, porque senão... Bem, a gente encerra o programa Jane do Carmo, mãe do Thomas, que infelizmente, né, teve a vida ceifada com uma dessas brincadeiras. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A sua palavra final aos pais, às crianças, aos adolescentes que estão assistindo a gente. Fiquem atentos e não faça isso, pelo amor de Deus, porque é muito arriscado mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade de falar. Essa é a minha missão agora, falar para todo mundo, porque eu não quero que isso aconteça com mais nenhuma família. Com certeza, com certeza. E a gente agradece você vir, abrir o seu coração, compartilhar. Às vezes as pessoas nessa hora, elas... Né? E claro que deve haver as fases, mas de alguma forma você ressignificou isso e está podendo ajudar pessoas. E ela trabalha. Você trabalha com o De Me Cuida? O De Me Cuida é o que você recomendou? Ou de alguma forma? Eu trabalho com o De Me Cuida, faz parte da ONG. Excelente. Então, é uma ONG que procura trazer a informação e o apoio a pais, né, de vítimas de acidentes. Não é nem acidente, gente, porque acidente... Eu não consigo, para mim é tipo assim, é tragédia anunciada mesmo, é aquela coisa que a pessoa entra sob conta e risco, de fato. Não vendo, obviamente, é óbvio, é um jogo. E na verdade de jogo não tem nada, a gente vê que realmente é previsível. Não é imprevisível, é previsível. Né? Tem até um comercial atualmente lá no Brasil sobre isso, sobre tem os previstos e os é previsto. Um problema acontecer é previsto. Estou exagerando, doutora? Não, nada de bom pode vir, né, de uma prática de asfixia. Realmente nada de bom pode vir disso. Então não existe uma forma certa de fazer, não é que deu errado, não tem forma certa. Né? Muito obrigada pela sua presença e a sua participação no programa de hoje. Seu comentário final, por favor. Eu que agradeço. Eu queria então convidar todo mundo nos dias 21 e 22 de novembro no Museu do Amanhã
para participar do encontro internacional do Esse Mundo Digital, que a gente vai falar sobre as questões éticas, educativas, de saúde e de segurança no mundo digital online. Beleza. Bom. E está aí colocado, acho que um desafio para pais, líderes de adolescente, igreja, professores, diretores, enfim, quem nos assiste que lida com... E eu digo nem de adolescente, é impressionante hoje como tudo é mais precoce. Eu já digo da criança mesmo. Tanto que esse livro específico que eu mostrei aqui, que eu recomendo, fiquei realmente encantada com ele, Tem Perigo no Ar, ele está disponível em livrarias, boas livrarias do Brasil, e também no site do jimecuida.org.br você pode adquirir. É uma forma de você dialogar lendo, né, com os filhos, com a criança até já hoje. Claro que vocês que trabalham com isso já observaram que quando levanta o assunto entre adolescentes, todo mundo já ouviu falar. Então, a importância do acompanhamento, do diálogo. Sim, eu estou até lembrando de falar aqui da outra questão dos jogos também, né? Não sei se a gente vai ter tempo de falar. Bem rapidinho, bem tá. minutinho. Não, porque também os jogos, quando as crianças e os adolescentes jogam jogos violentos, né? Isso também afeta eles. Então, ansiedade, medo. Às vezes uma criança que não está conseguindo dormir, está tendo terror noturno, pesadelo, o que ela está assistindo, né? Às vezes nem ela está jogando, mas o pai está assistindo zumbi na TV, né? Então, pensar um pouco que às vezes também não é só os outros jogos também. Não, e os conteúdos dos jogos hoje, alguns deles, e tipo assim, a gente pensa que não, mas essa imaturidade emocional, aquela criança que é impactada de uma forma diferente de um adulto. Então, realmente, gente, obrigada. A gente tem que encerrar, cabeça para cima, com Rafael Bess cantando. Doce amor que entrou em minha vida, tudo novo se fez, curou todas as feridas e então eu renasci pra te adorar. Doce amor, mesmo sendo pecador, o meu Jesus me quis e me deu tanto amor, e hoje eu sou tão feliz, não consigo explicar. Doce amor, foi em uma cruz que ele mostrou o seu amor por mim, sendo maltratado e humilhado, ofendido, machucado. Eu vou continuar te seguindo, ó Senhor meu Deus. Não vou desviar do caminho que o Senhor me deu, e forte vou permanecer. Não posso viver distante desse amor, eu sei. Vou honrar